Boa noite, irmãos. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que nos acompanham pela internet, nas redes sociais. E eu queria deixar uma pergunta para iniciarmos. Ou para que todo joelho se dobre, depende. O que nós precisamos fazer como igreja para que todo joelho se dobre? É apenas cantar aqui? Eu gostaria que vocês meditassem nessa letra dessa música. A gente hoje dobra o nosso joelho porque a gente recebeu Jesus. Mas a gente cantou que todo joelho se dobrará. E o que está faltando para que todo joelho se dobre? É a pergunta que eu gostaria de deixar para os irmãos, antes da gente estar indo para o texto. Quero agradecer a Deus mais uma vez uma oportunidade de estar aqui com os irmãos, trazendo a palavra. Quero agradecer ao pastor Enete pelo convite, a irmã Cristina, que faz a ponte aí, e a igreja, que sempre nos apoia, com palavras de incentivo. Que Deus continue nos abençoando. Irmãos, abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 8, versos de 14 a 16. Mateus, capítulo 8, versos 14 a 16. Eu coloquei aqui como título: Jesus, a visita que todos precisam. É interessante quando a gente lê um texto, cada um recebe o texto de uma forma, O Espírito Santo, ele fala do jeito que ele quer, E às vezes a forma que ele falou comigo, de repente ele pode falar com vocês de uma forma diferente. Então depois leiam novamente em casa e peça que o Espírito Santo possa falar com vocês da maneira que ele desejar. O texto diz assim: entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama com febre. Tomando-a pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Alguém recebeu a visita de Jesus. Vamos orar, irmãos. Pai, a Tua palavra foi lida, o Senhor já colocou algumas coisas no meu coração, mas tenha liberdade, Deus, para me usar nesse momento, para que a Tua mensagem alcance aqueles corações que precisam, Pai. Que possamos sair daqui, ó Pai, abençoados e edificados, e cientes, ó Pai, do nosso compromisso com o Senhor, que é de fazer com que Jesus chegue a todas as pessoas. Muito obrigado mais uma vez e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, ao estudar esse texto, ao estar lendo, meditando na palavra de Deus, Jesus, através do seu Espírito Santo, ele me trouxe aqui algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito desse texto. Coisas que precisam estar na nossa mente quando nós pensamos que somos igreja, quando nós pensamos que somos servos, quando nós pensamos que somos discípulos de Jesus. E a primeira verdade, que está no versículo 14, ela diz assim, entrando Jesus na casa de Pedro. É a primeira parte lá do texto que está aí para vocês. E eu quero falar aqui do ato de Jesus. Inicialmente, essa primeira verdade fala da atitude que Jesus teve quando ele entrou na casa de Pedro. Quando a gente olha para aquela época de Jesus, para aquele tempo de Jesus, a gente lembra que muita gente queria o acompanhá-lo. Então, era muito comum
aonde Jesus está, muitas pessoas também estarem. Multidões, né, naquela época, como podia, né, se aglomeravam. Hoje a gente não pode se aglomerar. Mas muita gente ia até Jesus. Muita gente era levada até Jesus. Mas é interessante que nessa situação Jesus foi. Ele decidiu ir, ele tomou a iniciativa de ir à casa de Pedro. E quando a gente, né, continua estudando, a gente começa a buscar outros textos também que possam, né, completar a ideia. E a gente viu que tem um motivo. Jesus não vai na casa de ninguém simplesmente por ir. Sempre tem um propósito naquilo que Jesus faz. E Jesus foi em outras casas também, né? A gente conhece as histórias bíblicas, a gente sabe que Jesus visitou várias casas, cada uma com a sua intenção, com o seu propósito, com o seu motivo, mas ele foi a várias casas, né? Mas nós vemos que nesse texto aqui, ele foi com um propósito de trazer cura física e espiritual. E nós vamos entender isso. Ele trouxe cura física para a sogra de Pedro e também trouxe cura espiritual. Hoje, nós não temos a presença física de Jesus. A presença física. Ele não está no nosso meio fisicamente. A gente não pode tocá-lo, mas a gente pode senti-lo porque ele está em nós. O Espírito Santo de Deus está em nós. Amém? Espero que esteja, né? Ele tem que estar em nós, gente. Tá? Mas naquela época, ele estava fazendo as visitas. E hoje, irmãos, já que Jesus não está fisicamente no nosso meio, quem são os responsáveis para que Jesus possa ir às casas das pessoas? Existe um responsável por isso? Será que é só o nosso pastor que é responsável para estar visitando as pessoas, falando de Jesus, levando Jesus? Ou essa é uma responsabilidade de cada um de nós? Será que nós temos, de fato, assumido aquela missão que Jesus nos deu, quando ele disse lá em Mateus 28, 19, vão e façam discípulos. Aquela mensagem, irmãos, aquela missão, aquela comissão, a ordem dada foi para cada um de nós. Ele não especificou que era pastor, que era ministro de música, que era dirigente do louvor, instrumentista. Ele falou que é para todos. Nós precisamos ir, nós precisamos visitar as pessoas e levar essa presença de Jesus. Tem muita gente precisando receber a visita de Jesus. E hoje, infelizmente, a gente está num período difícil. A nossa irmã, né, a irmã Ed, a irmã Cristina e os familiares, elas estão chorando e a gente não pode nem estar tão próximo. Infelizmente, a gente não pode levar o nosso ombro para que ela possa chorar ou chorar com ela, por conta de tudo que nós temos vivido. E tem tantas pessoas que estão na mesma situação ou em situações parecidas, precisando receber a visita de Jesus. E se elas não contarem conosco para isso, elas não vão receber a visita de Jesus. Então, eu quero te convidar a pensar nisso. Quantas vezes nós tivemos, né, a oportunidade de fazer uma visita e não fizemos? Quantas vezes nós poderíamos ter levado Jesus para uma pessoa e não o levamos? Eu queria que a gente pensasse nessas coisas. E essa palavra, irmãos, não é para vocês, não, é para todos nós, é para mim também. A gente sempre tem a oportunidade de falar de Jesus, de levar Jesus, de visitar as pessoas, e às vezes a gente deixa as oportunidades passarem. A gente precisa estar mais atento, e Jesus, eu tenho certeza que Ele conta conosco para essa obra, para Ele fazer esta visita. A obra quem faz é o Espírito Santo, mas a gente pode levar o Espírito Santo até as pessoas. Seja, né, num hospital, assim que pudermos, seja na casa, seja onde for, aonde Jesus te orientar aí, vá. Leve Jesus àquelas pessoas que estão necessitadas. A segunda verdade, irmãos, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, fala da situação da sogra de Pedro. O restante do versículo
14, ele diz assim, vou repetir o versículo para chegar no final. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra de Pedro de cama com febre. É uma situação que a gente tem vivido por demais, né? Pessoas doentes, pessoas de cama, pessoas com febre, pessoas com falta de ar. A sogra de Pedro estava assim. E Jesus, ele viu a situação daquela mulher. Jesus sabia da situação daquela mulher. E eu queria fazer uma pergunta, irmãos. Quantas pessoas estão na mesma situação daquela mulher hoje? Ela estava doente e ela precisava de cura. O texto fala que aquela mulher foi curada. Mas Jesus foi até ela. E quantos dependem de que alguém vá para levar Jesus para serem também curados, física e espiritualmente? Quantas pessoas estão dependendo de nós, irmãos? Por estarem nessa situação, como a mulher, sogra de Pedro, precisando da visita de Jesus também. Será que estamos mesmo condenados a viver nesta situação? Será que é isso que a Bíblia fala? João 10, versículo 10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu imagino Jesus falando isso para a sogra dele, para a sogra de Pedro. Não dele, né? Da sogra de Pedro. Eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. E quantas pessoas precisam estar ouvindo isso? Ó, Jesus veio para que você tenha vida e a tenha em abundância. De repente você não estava doente, mas alguém falou isso para você. Porque essa palavra pode ser dada em outras situações, em outros momentos. Existem pessoas que estão carecendo de ouvir isso. Jesus quer te dar vida e vida em abundância. Jesus deseja muito que as pessoas tenham saúde física e tenham também saúde espiritual. E Ele quer que a gente leve a sua palavra para essas pessoas. Quantas pessoas estão passando dificuldade hoje, irmãos? O momento mais terrível que a gente já viveu, né? Porque pela nossa idade, a gente não viveu outros momentos, né? Então, é o momento mais difícil, mais terrível, né? Que, de repente, a gente nunca pensou que fosse viver algo parecido com isso e cada vez mais assustador. Mas a gente tem que cumprir o nosso chamado, irmãos. A gente precisa, independente de qualquer situação, levar Jesus até as pessoas. A gente precisa fazer com que Jesus chegue até as pessoas que carecem de ouvir de Jesus e receber a visita de Jesus. A terceira verdade, irmãos, é que temos que estar preparados para tudo. Temos que estar preparados para tudo. Todos nós podemos passar qualquer coisa nessa vida. Não é à toa que Jesus falou, né? Lá em... João 16, 33, ele falou, no mundo vocês vão ter aflições. E será que a gente se preparou para essas aflições? Tem alguém aqui que estava realmente, de fato, preparado para uma pandemia como essa? Algo parecido? Ninguém, gente. Ninguém podia imaginar que algo fosse acontecer conosco. E não é porque nós somos cristãos
que nós podemos pensar assim, nós estamos blindados. Não existe isso. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ele passou o que passou. Ele sofreu o que sofreu. Pedro era discípulo, a sogra ficou doente. Paulo passou também um monte de coisas, enfrentou um monte de coisas. Jó, as perdas. E se a gente for começar a falar dessas pessoas, a gente vai, ficar muito tempo falando de pessoas que passaram um monte de coisas, ou iguais ou diferentes, que sofreram e sofrem, continuam sofrendo às vezes. E as aflições, elas vêm, se renovam, se multiplicam. A gente precisa estar preparado. As pessoas precisam estar preparadas. E quando eu falo aqui em estar preparado, os irmãos também devem pensar na situação espiritual, principalmente. As pessoas têm que estar preparadas, prontas espiritualmente. Porque uma hora nós vamos, mas a gente precisa estar preparado para a nossa partida. Então, uma verdade que esse texto me falou é que a gente precisa estar preparados. E a minha pergunta é, se depender de nós como igreja, se depender de nós como servos, como discípulos, os nossos familiares estão preparados? Os nossos amigos estão preparados? Os nossos vizinhos estão preparados? Aqueles que estudam ou trabalham conosco estão preparados? As pessoas do nosso convívio estão preparadas? A gente precisa pensar nisso. É muito bom saber e cantar, eu quero estar em tua presença. É muito bom saber que nós estamos na presença de Deus, mas a gente precisa também lembrar que tem muitos outros que precisam também estar na presença de Deus, e que às vezes até querem, mas não têm forças, e dependem de nós para que Jesus possa chegar até elas. Que a gente possa estar pensando nisso. Jesus falou que teríamos aflições, mas ele também falou, tenham ânimo, tenham bom ânimo. Significa, mantenham a fé de vocês, não percam a esperança, fiquem firmes, aguentem, porque vocês também vão vencer. E eu quero não só que eu vença, eu quero que a minha família também vença, eu quero que os meus amigos também vençam, meus vizinhos, mas eu preciso ir até eles para levar Jesus para eles. A quarta verdade está no verso 15. E ela diz que quando Jesus entra na casa e na vida de uma pessoa, ele muda tudo. O verso 15 diz assim, tomando pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Uma mulher que estava acamada, com febre, doente, se levantou e começou a servir a Jesus. Ou seja, ele mudou tudo. O quadro era um, agora é outro. Hoje se fala muito no novo normal. Os irmãos todos já devem ter ouvido alguém falar isso, o novo normal. E qual será o novo normal da igreja? Qual será o meu novo normal como servo de Deus? Como será o seu novo normal como servo de Deus? Vai ser igual a gente era até aqui? E vamos passar por esse momento, vamos só dar um pulo, continuar da mesma forma que estávamos? A gente precisa repensar a nossa vida como servo. Repensar a nossa postura em relação à missão que Deus deu, que precisa ser cumprida, e de repente a gente não estava cumprindo. Ou, de repente, não estava cumprindo com a mesma intensidade que poderíamos. Eu acho que a nossa igreja precisa pensar um pouquinho, e a gente, de fato, mudar um pouco o nosso estilo. Não estou dizendo que estava ruim, mas eu acho que a gente pode melhorar muito. Acho que a gente pode fazer muito mais. Eu acho que, como igreja, a gente tem que sair renovado. A gente não vai viver um novo normal, a gente vai viver uma novidade de vida, de estilo de vida cristã, que possa esqueci a palavra,
chegar até as pessoas, que possa incomodar, a palavra incomodar, que possa incomodar as pessoas de forma positiva, né? Seja através de estar falando, né? Pregando num culto, numa reunião, seja através do nosso estilo de vida, seja através do nosso testemunho, da nossa demonstração de fé. A gente precisa, de alguma forma, chegar às pessoas e não esperar que o convite venha, né? A gente precisa ir, vão, façam, a gente precisa ir. A gente não pode mais ficar esperando, até porque, irmãos, os sinais estão aí. Então, as pessoas precisam receber a visita de Jesus. E quero terminar falando do verso 16. A última verdade é que quando Jesus visita uma casa, todos que estão perto são abençoados. O texto diz que, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Jesus restaurou não só a saúde da sogra de Pedro, mas aqueles que estavam ali ou que foram até ali, por saberem que Jesus estava ali, também foram abençoados. Pessoas foram curadas, doentes foram sarados. Ou seja, a bênção alcançou muita gente. E no que depende de nós, como igreja e como servos, a bênção de Jesus, que é a cura, seja ela física, mas principalmente espiritual, ela tem alcançado outras pessoas? Dependendo daquilo que eu faço, Jesus está conseguindo visitar as pessoas? Dependendo da sua atuação dentro da sua casa, no seu local de trabalho, no seu bairro, as pessoas estão sendo abençoadas? Elas estão percebendo que ali está chegando alguém que tem o Espírito de Deus? É muito bom quando a gente chega num lugar e a pessoa fala alguma coisa que remete a essa situação, que ela consegue ver Jesus através da minha vida e da sua vida. É muito bom. E por isso a gente tem que estar sempre vigiando e orando para que a gente possa, né, estar sempre com essa mesma atitude, que as pessoas vejam que existe alguém que governa a sua vida, a minha vida. Então a gente precisa levar Jesus, as pessoas precisam receber a presença e a visita de Jesus. Eu gostaria que você baixasse a sua cabeça e que você pedisse a Deus agora que você seja este canal para que Jesus chegue na casa e na vida das pessoas. Que Jesus possa visitar as pessoas através da sua vida. Ele te chamou para isso, Ele te escolheu para isso, Ele te deu uma missão. E a nossa missão é que a gente vá e faça discípulos. E para a gente estar fazendo discípulos, a gente precisa, de fato, ir. Da forma que Deus nos orientar, mas a gente precisa, de fato, ir. Que todo joelho possa, de fato, se dobrar. E que eu possa ser um canal de bênçãos de Deus para fazer que Jesus chegue a muitas pessoas e que muitos joelhos se dobrem através da minha vida, do meu estilo de vida, do meu testemunho a respeito de Jesus. E que tudo que fizermos, irmãos, seja para a honra e glória do nome dEle. Nós vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Pai, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor entregou sua vida por nós
E no ato de entregar a sua vida, ó Pai, o Senhor nos visitou, o Senhor visitou a nossa casa. O Senhor fez as mudanças que precisavam ser feitas e hoje, ó Pai, podemos dizer que estamos na Tua presença. Muito obrigado, Pai, pela Tua visita, por ter um dia visitado a minha vida e transformado a minha vida. Muito obrigado por um dia o Senhor ter visitado os meus irmãos que aqui estão, os que estão assistindo pela internet e de muitos outros espalhados por esse mundo afora. Mas queremos, ó Pai, ser usados por Ti para podermos levar o Senhor até muitos outros que precisam ainda receber a Tua visita, ó Pai. Que o Senhor possa chegar, ó Pai, até essas pessoas através de nós, ó Pai, e que nós sejamos, ó Pai, grandemente usados pelo Senhor para que a cura também possa chegar a muitas outras vidas, que a transformação possa chegar a muitas outras vidas. Muito obrigado, porque podemos, ó Pai, estar aqui reunidos, falando com o Senhor e também recebendo do Senhor a palavra que o Senhor colocou, ó Pai, no nosso coração. E eu espero, ó Pai, que de fato saiamos daqui edificados com tudo que podemos ouvir, falar e cantar. Continue abençoando a nossa igreja, continue abençoando o nosso pastor, a liderança, os ministérios, ó Pai. E que possamos, ó Pai, ser renovados, como cantamos também, ó Pai, a cada dia, para que sejamos cada vez mais atuantes na Tua obra, na obra que o Senhor nos chamou e nos convidou para fazer. Abençoe a nossa noite e a nossa semana. Em nome de Jesus. Amém.